Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de falar com você sobre as chamadas línguas francas, ou línguas internacionais, ou línguas de comunicação entre vários povos. Nós sabemos que existem várias teorias sobre as origens de línguas, né? Algumas pessoas dizem que existiu uma língua comum e que depois dessa língua comum foi se espalhando e se modificando os idiomas. Não vou entrar em detalhes quanto a isso, né? Nós vamos falar sobre as línguas francas que tiveram certa influência, especialmente no Ocidente. A primeira língua, chamada franca internacional, que nós podemos considerar aqui, é o grego antigo, especialmente o koiné. Porque o grego, através das dominações gregas, especialmente ali com Alexandre Magno, e também com as produções dos filósofos, nós temos Aristóteles, Platão, as peças de teatro, né? Todas escritas em grego antigo. Então foi um período chamado período helenístico, né? O período de dominação cultural e militar dos gregos, que formou esse idioma, formou o grego como sendo a língua de comunicação, de certa forma, entre vários povos. Então nós tivemos essa primeira língua que teve toda essa amplitude nesse período, né? Depois nós tivemos o chamado Império Romano, que também exerceu a sua dominação militar, mas os romanos utilizavam ainda o grego como língua de comunicação, especialmente nas regiões do Império Romano do Oriente, né? Porque aqueles povos já estavam acostumados já a utilizar o grego como língua de comunicação, né? A região do Egito, onde hoje é Israel, onde hoje é a Turquia, utilizavam o grego ainda como meio de escrita intelectual, porque a grande produção, especialmente com a Biblioteca de Alexandria, era toda produzida em sua maior quantidade em grego, né? Então, por isso é que nós temos ali, especialmente os evangelhos, as obras do Novo Testamento, escritas em grego antigo, justamente por causa desse período aí, chamado período helenístico e desse resquício, né, de dominação grega naquele período. Tem também a tradução, né, do Antigo Testamento, a Septuaginta, enfim, esse período em que se encontra esses escritos antigos. Embora o grego ainda exercesse sua influência cultural, o Império Romano ele passou a ter o seu domínio territorial, né, formando o que nós conhecemos como o amplo Império Romano, e esse Império Romano também exercia sua influência no âmbito linguístico, né? Os soldados chegavam, exerciam sua dominação e acabavam colocando o idioma para os vários povos que eles dominavam, seja por descendência ou seja por própria dominação mesmo. E foi assim justamente que aconteceu na região onde hoje é o Portugal, né? Na região da Lusitânia, que tendo o Império Romano exercido a sua dominação, aqueles povos começaram também a falar o latim, né, e do qual depois nós tivemos o português. Então veja com esse processo de dominação que surgiu então a língua latina na região dos nossos antepassados na Lusitânia, né? Então o latim ele passou a ser utilizado especialmente a partir do século IV, né, como sendo a língua de comunicação do Império e entre os vários povos, e depois com a queda do Império Romano, né, com as invasões dos povos bárbaros, a igreja permaneceu com o idioma, ou seja, permaneceu com o latim, seja para os estudos teológicos, seja para a escrita. Então, nesse período, especialmente na Idade Média, o latim ele era utilizado ainda entre os intelectuais, que eram, a sua maioria, membros da igreja, né, sacerdotes. E depois, com o surgimento das universidades, o latim passou a ser utilizado também, já que era a língua da igreja, né, passou também a ser a língua das universidades, porque as universidades tinham a pretensão de ensinarem, né, especialmente os mais jovens, a se tornarem padres e ter a formação eclesiástica. Então, por isso o latim foi utilizado como a língua de comunicação entre eles, e aí, dentro dessa comunicação, né, das universidades, você tinha aula em latim, todos falavam latim e escreviam as obras todas em latim. Então, o idioma franco, por assim dizer, mais longevo, desde a antiguidade, passando pela Idade Média e adentrando a Idade Moderna, foi o latim, né? A língua que demorou a maior quantidade de tempo em termos de ser utilizada como língua de comunicação. Depois, com o passar do tempo, e especialmente com uma série de publicações, uma série de avanços
do âmbito intelectual, o francês começou a se destacar, especialmente a partir ali do período do rei Luís XIV. Né? Então, a partir disso, o francês começou a se tornar uma língua de comunicação entre os intelectuais e entre a nobreza, entre a elite. Né? Então, portanto, no século XVII até o século XIX foi um certo predomínio do francês, muito embora o latim também ainda fosse utilizado como língua de comunicação. Por exemplo, tratados internacionais ainda eram escritos em latim, mas existia ali o uso, especialmente em obras, né, que eram publicadas. Nós tivemos também o período do Iluminismo, né, que as obras também eram publicadas em francês. Então, a pessoa que queria se tornar culta nesse período, no século XVII até o século XIX, ela aprendia latim e francês. Eram as línguas que estavam ali entre as pessoas cultas. Agora, com o processo de expansão do Império Britânico, o inglês começou a ter a sua importância, né, especialmente ali com as questões marítimas, né, o domínio inglês passou a ser exercido e sendo ampliado pelo resto do mundo, e aí começou a se desenvolver essa ampliação da língua inglesa como sendo a língua internacional. Mas isso só se consolidou mesmo, especialmente no século XX, né, com o fim da Primeira Guerra Mundial, né, com o tratado que foi feito a tradução em inglês e francês, mas depois nós tivemos também o período em que o inglês se tornou mais importante ainda com o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí demonstrando, né, que poderia existir ali o domínio, especialmente ali dos Estados Unidos. Então, a partir da década de 40 em diante, nós passamos a ter o inglês como a língua de referência internacional, justamente por causa desse momento tão decisivo na história da humanidade, né, que foi a Segunda Guerra Mundial. E com isso, com esse domínio, especialmente no âmbito militar, veio depois a produção cultural. Então, nós temos filmes, séries, livros, todos escritos em inglês, sendo publicados constantemente e muitas vezes através dessas publicações, mesmo que traduzidas, exercendo a influência pelo resto do mundo. Então, se nós temos hoje a indústria de entretenimento, a indústria que faz com que você tenha aqueles momentos ali de lazer, etc., em grande parte está em inglês, justamente por causa desse domínio que ocorreu a partir da Segunda Guerra Mundial e também por questões comerciais, que são as consideradas ali relevantes, né, no âmbito da comunicação também. Então, para se comunicar, para ter boa relação internacional, para ter relações comerciais que são interessantes, começou-se a adotar a língua inglesa. Então, por isso, a partir ali da década de 50, houve aqui, especialmente no Brasil, uma forte ampliação dos cursos de inglês e começou então a existir esses estudos que foram sendo aprofundados. Então, por isso que nós temos a língua inglesa atualmente como sendo a língua franca, a língua que é utilizada, né, em comunicação internacional, e mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo falam o inglês, sem contar aquelas que têm ali um certo conhecimento da língua inglesa, né, que sabe por alto a língua, mas que tem a sua influência também. Então é uma língua muito utilizada e o inglês tem ali os seus resquícios também do próprio latim, né? Alguns dizem que cerca de 50% da língua inglesa, outros dizem que é 40%, enfim, há uma diferenciação quanto à porcentagem, mas boa parte ali do inglês também é de origem latina, de origem do latim, o que facilita para nós, que somos falantes da língua portuguesa, utilizarmos a língua inglesa verificando aquelas palavras que são relacionadas ao latim. Então veja que há todo esse aspecto histórico desses 4 idiomas, né? O grego antigo, o latim, o francês e o inglês. Então eu creio que essas línguas são importantes para que você possa ter um bom estudo intelectual. O alemão também é muito importante, especialmente no século XIX, mas grande parte das obras do alemão já foram traduzidas ou para o francês ou para o inglês. Então, se você souber inglês ou francês, você já vai ter um certo domínio ali das obras intelectuais da Alemanha, né? Enfim, mas essas são as línguas de alta relevância. E sem contar ainda que o inglês ele é a
a língua em que a maior quantidade de obras é escrita e é publicada atualmente. Né? Por ano, é mais de 1 milhão de livros que são lançados em língua inglesa. Então, a língua que é mais falada e, ao mesmo tempo, também é a língua que tem maior quantidade de publicações. Então, é interessantíssimo saber inglês antes de saber qualquer outro idioma. Se você pretende aprender aí outro idioma, eu acho que você tem que saber inglês como base, né? Como sendo a língua que você tem que aprender para justamente entender o que se passa atualmente em termos de descobertas científicas, em termos de estudos filosóficos mais aprofundados, saber e entender o que se passa no mundo, você tem que saber naturalmente o inglês. E agora, com o avanço tecnológico, nós temos uma certa facilidade de aprender esse idioma, né? Nós temos a possibilidade de ter acesso aí a vídeos, a materiais que anteriormente, né, sem a internet, era difícil de ter acesso. Então, é possível que você possa desenvolver o seu idioma de uma forma um pouco mais tranquila do que antigamente, né? E talvez em outro vídeo eu deva falar um pouco das minhas experiências, né, sobre aprender o idioma inglês, mas por enquanto nós ficamos com esse conhecimento de saber essa importância histórica do idioma, né, enquanto língua internacional, língua do comércio, língua das obras que são publicadas, que são traduzidas, enfim, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção.